Diz assim a palavra do Senhor, João 12, verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Vamos orar mais uma vez. Senhor, sentimos tão pequenos diante da Tua palavra e diante da pessoa de Teu Filho Jesus, mas Te clamamos em nome dEle que o Senhor fale em nossos corações, Pai. Que o Senhor nessa noite traga conforto, traga esperança, traga salvação, Pai. Eu não conheço a realidade íntima de cada um, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa, nessa noite, falar em cada coração. Nós oramos, Pai, a Ti, no nome santo e precioso de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. João sempre escreve, o propósito de João, ele escreve mostrando que Jesus é Deus. E através dessa verdade, os homens devem entregar as suas vidas ao Senhor Jesus para serem salvos. Pelo menos por 3 vezes anteriores, João diz, ele lembra, não é, que Jesus Cristo havia dito que ainda não era chegada a sua hora. E agora, diante dos eventos, Jesus diz: é chegada a minha hora. Quais foram os eventos que levaram o Senhor Jesus a proferir essa verdade para os seus discípulos? Este, irmãos, é os últimos momentos de Jesus. E é curioso, porque João, ele escreve do capítulo 1 até o capítulo 11, ele narra a história de Jesus nos anos iniciais nesses capítulos. E ele dedica aqui do capítulo 12 até o final, narrando uma última semana na vida de Jesus. O que isso significa? Qual é o significado prático disso para as nossas vidas? Ele quer mostrar que o que Jesus veio fazer nessa semana faz toda a diferença em nossas vidas. Eu vi o pastor Almir dizendo algo interessante. Ele disse assim: se Jesus tivesse feito muitos mais milagres, tivesse curado muito mais pessoas, mas se ele não tivesse morrido na cruz,
nós não teríamos sido salvos. Então, é exatamente essa verdade que João quer ressaltar. A partir desse momento, tudo se aproxima para a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é importante o homem compreender o que isso significa. Parece que, em alguns momentos, alguns se aproximam de uma igreja evangélica, uma igreja de uma forma geral, com esse pensamento: eu quero me ingressar num grupo social. É um grupo bom, são pessoas boas, o momento é um momento agradável, mas se deve aproximar não apenas por essas coisas de fato são boas, mas se deve aproximar por causa de Jesus Cristo. E o texto, de maneira muito clara, veremos isso no final, ele diz que quando ele for levantado, ele a todos atrairá. Se o homem se aproxima por qualquer outra razão que seja, provavelmente, muito provavelmente, ele vai acabar afastando-se. Posteriormente, ele vai acabar desistindo, senão impulsionado por Cristo e pela cruz de Cristo. E é exatamente isso que esse texto revela para nós. O início deste livro, João diz que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E observe como está tudo assim muito bem entrelaçado. Aqui diz que haviam gregos. Quem são, pois, esses gregos? Não são judeus, evidentemente. São, talvez, prosélitos, pessoas que ouviram a respeito do judaísmo. E eles subiam para adorar. O grego, ou gentil de forma geral, ele não poderia, ele era avisado, haviam placas dizendo que ele não poderia de forma nenhuma entrar no pátio interior. Então ele ficava no pátio exterior. Se você vê aqueles em Israel, não é? Se você assiste ou já viu aquela imagem, aquele muro que eles chamam de Muro das Lamentações, é esse pátio, era um local exterior. Os irmãos lembram que todo o templo foi destruído, toda a estrutura do templo foi destruída, porque Jesus disse que não haveria pedra sobre pedra. Aquele muro que eles chamam de Muro das Lamentações é um muro externo. Talvez, né, provavelmente, era um muro onde os gentios eles só poderiam ir até ali, eles não poderiam passar dali. Somente os judeus poderiam entrar. Mas esses, então, sem dúvida, ouviram a respeito do Deus Todo-Poderoso, e renderam as suas vidas. E eles subiam, os judeus subiam para adorar, e mesmo ficando à parte, eles também subiam para adorar. Nesse ponto, eles, sem dúvida, ouviram falar a respeito de Jesus e tiveram interesse, queremos ter um contato com Jesus. E o texto diz que ele procura primeiro um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe. O texto aí, logo na sequência, vai dizer que ele é de Betsaida, da Galileia. Então, o Filipe é um nome grego. E sendo judeu, mesmo judeu, ele tinha um nome grego. Não sabemos qual a razão. O que levou aqueles gregos a procurar Filipe? Talvez, de alguma forma, tivessem identificado. Talvez seja uma das marcas de Filipe. Tem pessoas que são assim, não é? Você chega e olha para aquela multidão de pessoas e você se identifica com alguém, você se aproxima, percebe que ele era alguém que estava próximo de Jesus. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Filipe tivesse esse carisma e aqueles gregos se aproximaram de Filipe, o tratam de forma com muito respeito, né? Nós queremos conversar com Jesus, ele o chama de Senhor. Filipe, não sabemos também, ele não vai diretamente a Jesus, não sei se ele ficou preocupado qual seria a reação do Senhor Jesus, mas ele procura André. O nome de André também é um nome grego, embora seja André um judeu. E André tem uma particularidade, lembram? Quando dos primeiros a ouvir, a se aproximar de Jesus, foi André, e André então é aquele que vai ao encontro de outras pessoas. André tem essa característica e muito provavelmente tenha sido isso que impulsionou. André é aquele tipo de pessoa que ele aproxima outras pessoas. Eu gostaria de ter contato com alguém, eu gostaria de saber um pouco mais a respeito de Jesus, eu gostaria, então essa pessoa, André é essa pessoa. Ele aproxima pessoas. Não, vamos ver o que a gente pode fazer, não é? Filipe procura André e os dois agora vão ao encontro de Jesus, levando consigo aquele grupo de gregos. E é curioso que
João, o escritor aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não diz qual foi a sequência, né? Qual foi a conversa, a tônica da conversa. Ele passa a dizer a palavra de Jesus, ele passa a mostrar aquilo que o Senhor Jesus havia dito. Então, como eu disse para os irmãos, em 3 momentos anteriores, o Senhor Jesus Cristo havia dito: ainda não é chegada a minha hora, em João 2, verso 4, João 7, verso 30 e João 8, verso 20. O primeiro do texto, bem conhecido nosso, é quando Maria pediu, não é? Faça tudo o que ele mandar, e ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então ele usa sempre essa expressão: ainda não é chegada a minha hora. E agora, quando esse grupo de gentios, gregos, se aproximam, Jesus Cristo diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho. E o que levou Jesus a proferir essas palavras? Sem dúvida, com base naquilo que está no início: veio para o que era seus, mas os seus o estão rejeitando, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gentil, aproximando de Jesus, Jesus diz: é chegada a hora. Para essa expressão de hora, o grego normalmente usa 2 palavras. Ele usa kairos e ele usa cronos. Cronos é essa ideia de cronologia, é o tempo cronologicamente, essa hora cronológica, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas quando ele usa essa expressão kairos, ela dá a ideia de um tempo oportuno. É chegada a hora pela qual ele veio, a razão pela qual ele veio, o momento pelo qual ele veio. Toda a sua trajetória na terra, toda a trajetória desde que Deus criou o homem, havia chegado a hora. Ele veio para essa hora, é um tempo oportuno. É essa a palavra escrita na língua original. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Ele usa 2 expressões aqui no texto para falar a respeito da sua morte. Uma expressão é essa: o Filho ser glorificado. E a outra que ele vai usar, e nós vamos ver logo na sequência, é a semente. Se a semente caindo na terra não morrer, ela fica só. Mas a primeira expressão que ele usa, quando ele diz, logo após ele dizer que é chegada a hora de ser glorificado o Filho, é chegada a hora. É chegada a hora. É por isso, irmãos, que João vai usar todo esse período para mostrar aquilo que Jesus Cristo veio fazer e a importância disso em nossas vidas. Se você um dia deu um passo em direção a Jesus, se você se aproximou de uma igreja, isso acontece muito. E as pessoas às vezes ficam tentando mudar exteriormente, mas interiormente ainda não foram transformados. E é um verdadeiro esforço, os pais se esforçam, as pessoas se esforçam, os professores se esforçam, mas ainda não houve um encontro genuíno com Jesus Cristo. E apenas uma mudança externa, porque se aproximou com base em algumas coisas que Jesus pode oferecer, e não se aproximou por causa do próprio Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Não se aproximaram por causa da pessoa de Jesus. Por isso é importante aproximar-se de Jesus, conhecendo quem Ele verdadeiramente é e a obra que Ele veio realizar. É chegada a hora. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. A hora do Filho do homem ser glorificado é chegada. Que glorificação é essa? É a sua morte. Ele veio para isso. Jesus veio exatamente para morrer e entregar a sua vida em nosso favor. Irmãos, como eu disse anteriormente, citando o pastor Almir, quantos milagres Jesus realizou, muitos outros poderia ter realizado, mas ele diz: é chegada a hora, foi para isso que eu vim, é chegada a hora do Filho do homem ser glorificado. E qual é a glorificação? A glorificação é exatamente a sua morte, a vexatória, a sua morte vergonhosa, a sua morte humilhante na cruz. O ponto mais baixo onde o Filho de Deus poderia, por assim dizer, chegar, é o ponto mais elevado, é de onde ele resgata o homem perdido, é de onde ele transforma o homem abatido. Aquele pecador é justamente alcançado no momento onde o Senhor Jesus rende a sua vida. A glorificação do Filho ocorre na sua entrega em nosso favor. Ele espontaneamente se dá por nós. Compreendes isso? Compreende essa verdade na sua vida?
o Filho de Deus entregou por você. Esse é o ponto mais elevado. E ele diz logo na sequência, como citei para os irmãos: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Isaías 53 diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Qual é o fruto do penoso trabalho? A sua morte. Através da morte de Jesus Cristo, muitos seriam resgatados, muitos seriam transformados. O homem teria a oportunidade de aproximar-se de Deus. Os judeus leram e releram e talvez decoravam textos enormes, mas não conseguiam perceber, e nós veremos no texto que eles inclusive citam isso, mas na nossa concepção o Messias não haveria de morrer, ele não haveria de sofrer e de padecer. O Salmo 22 fala sobre isso, Isaías 53 fala sobre isso, e outros textos apresentam exatamente isso, aquilo que haveria de acontecer. Mas talvez as pessoas fechem os olhos para isso e preferem muitas vezes acreditar em outras coisas qualquer e menos acreditar que alguém entregaria a sua vida em resgate das nossas vidas pecadoras. E é exatamente o Filho de Deus que entrega a sua vida por nós. Todos nós entendemos a figura que o Senhor Jesus Cristo utilizou. Se o grão não for semeado na terra, ele não vai germinar. E se ele não germinar, ele não produz frutos. Então é necessário que ele morra, por assim dizer, não é? Vai ser sepultado, coloca-se terra em cima. E depois ele começa a brotar, e depois vêm os frutos, é o que o Senhor Jesus Cristo diz. Muitos frutos são produzidos. Ele passa então a referir-se diretamente às pessoas que estavam ali. E ele usa uma expressão interessante. E espero em Deus que nós a compreendamos. Ele diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. De que vida ele se refere, ou a que vida ele está se referindo? O que impede o homem de aproximar-se do Senhor Jesus? Exatamente os seus prazeres e a sua vida. As suas atividades, ele diz, achar extremamente interessante as suas coisas, os seus afazeres, as suas festas, as suas amizades, os seus prazeres deste mundo. Ele ama profundamente a sua vida. Ele ama os prazeres que esta vida, que este mundo possa oferecer. E Jesus diz que quem ama a sua vida, perde. Ele perde a sua vida. Ele deixa de alcançar a vida eterna. Ele deixa de alcançar a vida que é por toda a eternidade. Então observe, alguém pode até estar resistindo à voz de Jesus Cristo, ter ouvido por diversas vezes. Isso ocorre muito com filhos de crente. Escutam, aprendem como deve proceder, mas ainda não dão um passo decisivo, porque não conhecem profundamente a Jesus Cristo. Me atreveria até a dizer que, de maneira geral, muitas vezes nos nossos templos, na igreja de forma geral, muitas pessoas não tiveram um contato mais íntimo com Jesus. Entendem intelectualmente, mas não se aproximam dele de forma definitiva, em compreensão plena. Continuam, por assim dizer, amando as suas vidas. Eu sou de Jesus, mas eu amo os meus afazeres. Eu sou de Jesus, mas eu quero a felicidade. Como você está com Jesus? Eu estou bem com Jesus, mas a minha vida não importa se ela está afastada. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Pode até dizer com a boca amar, mas as suas ações dizem que de fato não ama o Senhor Jesus. Mas então ele diz logo na sequência: se alguém não é quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Quem chega à conclusão que diz assim: todas as coisas aqui são interessantes e podem de fato ser muito boas, mas elas são passageiras. O prazer, por melhor que seja, em desobediência ou em desacordo com a vontade de Deus, apenas alguns instantes. A amizade deste mundo é muito boa, mas ela não passa de uma noite, logo eu preciso novamente. Os vícios desse mundo são bons, trazem uma alegria momentânea, logo eu preciso retornar e ter mais, e sempre com mais intensidade. Então, quando o homem odeia essa vida, ele diz: mas não é isso, mas esse não é o caminho, mas essa não é esperança para a minha vida.
A esperança para a minha vida está em Jesus. E então ele diz, esses momentos onde eu acho que eu estou tendo vida, não passam de morte, e a vida verdadeira é a vida que eu encontro naquele que é o autor de toda a vida, e ele se aproxima do Senhor. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Segue a Jesus, seja servo. Nós dizemos que ele é o nosso Senhor, mas a Escritura sempre, ou quase sempre, quando o apresenta como Salvador, o apresenta também como Senhor. Ele é Senhor. Se ele é Senhor, nós lhe somos servos. Se ele é Senhor e nós somos servos, nós devemos obediência. Não é se eu acho que eu vou fazer, é obediência devida. A palavra aqui é exatamente esse servo, esse escravo. Se você é meu servo, se você é meu escravo, então me siga. O escravo não tem a sua vontade, o seu prazer, ele vive para satisfazer o seu Senhor. Já não é mais a minha vontade, Deus, já não é os meus, não são os meus relacionamentos, Deus, não são os meus interesses, Deus, é o interesse do Senhor. Eu sirvo o Senhor, eu obedeço o Senhor, eu tenho prazer em servir. E se alguém me servirá, o Pai o honrará. Que honra, que tipo de honra ele se refere em receber-nos nos tabernáculos eternos, na casa preparada antes da fundação do mundo, para um dia morar. Ser honrado por Deus? Como pode ser isso? Nós não merecemos nenhuma espécie de honraria, mas o fato de amar o Filho diz que nós teremos honrarias da parte de Deus, ser aceito na família de Deus. Quem, pois, é esse Deus tão amoroso e esse Deus tão bondoso e esse Deus que demonstra esse amor extraordinário em nosso favor? A próxima etapa do texto fala daquilo que Jesus Cristo está sentindo. Se você, porventura, acha que foi algo tranquilo para Jesus entregar a sua vida, não é isso que o texto diz. Ele diz por diversas vezes, e aqui também, ele demonstra o profundo estado no qual o Senhor Jesus se encontrava. É dito assim, agora está angustiada a minha alma está em angústia. Por quê? Porque ele levará sobre si os nossos pecados. Quantas coisas nós fizemos? Coisas que nós nunca nem falaríamos para outras pessoas, coisas que nem nós mesmos temos coragem de lembrar. Eu não acredito que eu pude fazer isso, eu não acredito que eu pude fazer aquilo. Pois Jesus carregou os nossos pecados, as nossas mentiras, a nossa inveja, a nossa maledicência, a nossa maldade, ele carregou tudo sobre si. Então ele diz, eu estou profundamente angustiado. Ele estava angustiado, porque ele sabe que o pecado faz separação. A ira de Deus recaiu sobre o Filho dele. A ira de Deus recai sobre Jesus, ele sabe disso. Então o Deus Todo-Poderoso, Santo, puro, sem nenhuma espécie de pecado, ele leva todos os nossos pecados. Quando nós, muitas vezes, queremos nós mesmos nos recordar dos nossos pecados, como se pudéssemos pagá-los, ou como se alguém, às vezes, quisesse lembrar para nós das nossas limitações e dos nossos pecados. Nós que devemos nos lembrar, Jesus pagou o preço. Ele angustiou-se, ele morreu por minha causa. Então ele diz assim, que direi? Pai, me livra desta hora? Eu estou angustiado, é um momento extremamente aflitivo. Sobre os meus ombros pesa o pecado de todas as pessoas. Todas as pessoas, imagine isso, né? O distanciamento do homem, imagine todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões estavam sobre o Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, Pai, me livraria desta hora, ou me livra desta hora, ele interroga, né? O que eu farei? Pai, me livra desta hora, mas então logo na sequência ele diz assim, Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com este propósito vim para essa hora. Mas foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Irmãos, observem então o propósito da vinda de Jesus Cristo. Jesus, você pode ter certeza, ele é histórico, viu? Existe mais provas sobre a existência de Jesus do que a descoberta do Brasil, da América. Existem mais provas sobre a existência de Jesus. Jesus é histórico, de fato ele existiu. E se ele existiu, ou ele era louco, ou ele de fato ele era quem ele dizia que era. Se ele era louco, como é que as pessoas puderam seguir um louco? Então, se ele não é louco, ele só pode ser verdadeiramente quem ele diz. Por quê? Porque ele fez coisas extraordinárias.
Ele fez coisas milagrosas, ele morreu e ressuscitou. Não tem como negar isso. Esses feitos do Senhor Jesus, ele veio, ele viveu historicamente e ele morreu. Então ele disse: foi exatamente para isso que eu vim. Eu poderia pedir ao meu pai: pai, livra-me dessa hora, mas foi para isso que eu vim. Eu preciso levar. Irmãos, assim como Cristo leva a sua cruz, nós devemos pagar o preço. Levar uma vida. Quando você pensa assim: Cristo morreu por mim, eu não tenho que me esforçar para viver uma vida de piedade, para viver uma vida justa, para viver uma vida íntegra. Não, de maneira nenhuma. Isso ofende o caráter de Cristo. Ele diz: eu vim para isso. Qual é o preço que nós pagamos, irmãos, em servir ao Senhor? Levar uma vida, muitas vezes, descompromissada, levar uma vida sem a compreensão profunda daquilo que Cristo fez por nós. Observe o preço que ele paga em nosso favor. Como poderemos nós viver uma vida abaixo daquilo que ele deseja? Pois para isso que eu vim. E nós devemos dizer: Senhor, se o Senhor fez isso por mim, eu também quero viver, porque eu sou servo do Senhor, de forma digna do Senhor. Mas, Senhor, forças eu não tenho. Então me acrescenta, Senhor, força na minha fraqueza, na minha limitação, para que eu possa verdadeiramente te servir, te buscar e glorificar o teu nome santo. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Coisa extraordinária. Quando a voz ressoou, a voz de Deus ressoou: eu já te glorifiquei, meu filho, e ainda te glorificarei. E ele logo na sequência vai dizer que isso aconteceu não foi por causa dele, mas para que as pessoas que estavam ali pudessem testemunhar que o próprio Pai estava falando. E foi algo tão extraordinário que eles imaginaram tratar-se de um trovão. Lembra quando a chuva está se aproximando e muito trovão, não é? Parece grandes pedras caindo e rolando. Era essa a impressão que aquelas pessoas que estavam ali tiveram quando ouviram da parte de Deus: eu já te glorifiquei, meu filho, e ainda te glorificarei. Eu já aceitei a tua obra, meu filho, e ainda glorificarei. De maneira plena com a sua morte e de maneira plena ainda com a sua ressurreição. Com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E então o Senhor Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. É Cristo, é Cristo. É a morte de Cristo na cruz do Calvário, é ela que atrai pessoas. Se alguém foi atraído por outra coisa qualquer, senão a cruz de Cristo, deixa eu dizer algo para você: você não permanecerá, a menos que verdadeiramente dê um passo em direção ao Senhor. Eu tenho visto isso. Muitos chegam, permanecem por um período e logo as paixões, os prazeres do mundo os chamam. E eles vão, porque não foram atraídos pela cruz de Cristo. Não foram atraídos. Ele diz: sou eu que atraio. É Cristo que atrai. É Cristo que atrai. Todas as coisas, né? Todas elas são feitas para a adoração ao Senhor, para o louvor ao Senhor, os cânticos, as pessoas se preparam, todas essas coisas, elas são feitas para a adoração ao Senhor, mas só essas coisas, elas não mantêm você na presença de Deus. Logo você vai dizer assim: olha, tem outras coisas também que são boas, mas se foi atraído pela cruz de Cristo ou pelo Cristo da cruz, nada vai te afastar. Verdadeiramente estará selado, protegido através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Você já deu um passo em direção ao Senhor Jesus? Ou se você já se aproximou de Jesus, mas percebe que genuinamente ainda não conheceu, não compreende essas coisas que é dita. Quando se fala de amor de Cristo e sobre a morte de Cristo, você fica assim, como que voando. O que isso verdadeiramente significa? Qual é a importância disso? Aproxime-se de Jesus. Jesus, eu quero mais intimidade contigo, Jesus. Eu quero mais comprometimento contigo, Jesus. Eu quero te conhecer mais intimamente, Jesus. Eu quero desfrutar da tua presença, Jesus. Eu quero estar mais envolvido com aquilo que o Senhor fez por mim. Senhor Jesus, sendo eu servo do Senhor, minha vida deve ser diferente, Jesus. A minha vida precisa ser mudada. A minha vida precisa ser transformada, a minha vida precisa ser modificada. E eu quero encerrar com a expressão: alguns entendem em parte, mas não totalmente.
Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Então eles haviam ouvido apenas aquilo que achavam ser interessante. O Salmo 22 eles não se importaram, Isaías 53 eles não se importaram, e outros textos que falavam sobre a vinda e o sacrifício e morte do Messias. Mas eles então aguardavam um Messias triunfalista, que os conduziria, que faria com que os inimigos fossem derrotados. Ainda tem pessoas assim, que imaginam num triunfalismo, mas que não se aproximaram verdadeiramente de Jesus, que entendem em parte, mas não totalmente, não se deixam ser totalmente transformados pelo Filho de Deus. E então perguntam, mas como é isso? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se delas. E eu quero encerrar com as palavras do Senhor Jesus. Você ainda tem a luz. Então, enquanto você tem luz, aproxime-se. Porque chega um momento que você não mais terá luz. Alguém diz assim, olha, quando eu partir, eu acho que Deus vai preparar um lugarzinho bom para mim, afinal de contas eu sou uma pessoa razoável, sou mais ou menos bom. Então observe que Jesus disse que a pessoa deve preparar-se enquanto tem luz. Enquanto tem luz, enquanto está tendo oportunidade, enquanto está vivo, deve aproximar-se de Jesus. Deve entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É aproximar-se de uma igreja? Sim. É também aproximar-se de uma igreja que verdadeiramente prega, proclama o nome de Jesus, mas acima de tudo é aproximar-se do Senhor Jesus, é dar um passo em direção ao Senhor Jesus. Que Ele, pois, em sua infinita graça, nos abençoe. Vamos cantar 266, apenas a primeira estrofe, 266 do nosso cantor cristão. Vamos cantar a primeira e a segunda estrofe, depois nós oraremos e em seguida vamos participar da ceia do Senhor, a última parte do nosso culto, o memorial deixado pelo Senhor Jesus, que fala a respeito da sua obra em nosso favor. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o seu sangue remidor verteste pelo pecador. Ó Salvador, me achego a Ti. Eu, em nome de Jesus, não deixa que nada atrapalhe você nesse momento. Por favor, não pense na atividade que você vai sair, nem na atividade de amanhã. Em nome de Jesus, coloque só os seus pensamentos no Senhor Jesus nesse momento, em nada mais, além do que na pessoa do Senhor Jesus e naquilo que Ele fez. É Ele que atrai. Se deixe ser atraído por Jesus, se porventura você ainda não foi. Se deixe ser atraído por Jesus. Assuma um compromisso, abandone aquilo que está atrapalhando a sua trajetória